Ora, muito boa tarde, prezado Presidente Lino Maia, ilustres e queridos dirigentes e representantes de milhares e milhares de instituições de solidariedade espalhadas por todo o país. Recebi o Presidente Lino Maia várias vezes ao longo desta pandemia e na última vez tive a oportunidade de lhe manifestar a vontade de, o mais rápido possível, falar convosco enquanto não podemos falar em conjunto, presencialmente, espero que já seja possível em maio ou junho, com muitos mais e muitas mais que por todo o país têm servido, continuam a servir e vão servir Portugal e os portugueses. Eu acompanhei, desde a primeira hora, o vosso serviço a Portugal. Como aconteceu com todos, fomos surpreendidos pela imprevisibilidade e pela violência da pandemia. Não estávamos preparados para ela, mas não estava ninguém verdadeiramente preparado para ela. A curta preparação que foi feita, de 1 ou 2 meses, revelou-se claramente insuficiente para pôr de pé na saúde, como na articulação entre a saúde e a solidariedade social, todos os meios, todas as capacidades, todos os recursos e, mais do que isso, toda a capacidade de antecipação, de planeamento e de resposta que a pandemia veio exigir. Nós reagimos pensando que iria ser uma epidemia para alguns curtos meses. 3, 4, 5, máximo 6 meses. A própria Comissão Europeia, o cálculo que fez para o plano de recuperação e resiliência, baseava-se no pressuposto de que a pandemia iria até ao fim do verão, começo do outono do ano passado. Estamos agora a caminho da primavera e vivemos ainda em pandemia. Isto quer dizer, portanto, que houve uma primeira fase, chamemos de primeira vaga, em que a resposta foi aquilo que aqui foi recordado. Foi uma resposta de improviso e de sacrifício total na ausência de meios de proteção sanitária para os utentes, para os trabalhadores, para os responsáveis das vossas instituições, de outras instituições sociais, da estrutura da saúde, quer da estrutura pública, quer da estrutura não pública, social e privada. Foram tempos dramáticos. Eu lembro-me de ter acompanhado em conversa com cada um dos 308 presidentes de Câmara e era dramático verificar que, em rigor, se exigia a quem era responsável que ignorasse a lei para poder acorrer às necessidades do dia-a-dia. Eu próprio dei cobertura, e comigo membros do governo, a decisões que obviamente eram de duvidosa legalidade, porque não era possível abrir concursos, porque não havia tempo para processos longos, porque era necessário recorrer às figuras mais diversas, aos apoios mais inesperados, às dedicações mais avulsas. E aí, a capacidade de resposta da vossa parte foi muito corajosa. Refiro-me nomeadamente à vacinação de quem está no dia-a-dia em contacto com as instituições. É tão importante quanto são os utentes e uma parte significativa dos trabalhadores, até pela característica própria dessas instituições.
Bom, isso foi um desentendimento e um estrangulamento desnecessário, mas têm de compreender que foi um de vários no momento em que, de repente, se descobre que ia haver uma falta de vacinas e que essa falta de vacinas ia atingir vários setores. Numa ocasião em que, o que também é muito português, em que se percebe que as estruturas que estão a querer intervir não têm capacidade para intervir, mas teimosamente insistem em intervir. Mas isto é muito português e é muito corporativo. Corporações, direções gerais, ministérios, estruturas que insistem em que elas e só elas devem proceder ao rastreio, quando obviamente não têm capacidade suficiente para rastrear. E perde-se um mês e meio, 2 meses, no alargamento dos rastreadores. Ou não têm capacidade para montar e fazer operar logisticamente certas fases da vacinação. Enfim, com aquele atraso que nos é proverbial, corrige-se. A correção, naturalmente, significa algum atraso e significa alguma angústia, alguma perplexidade, alguma preocupação. Isto foi o passado que eu resumi em poucas palavras. Todos os dias, o padre Lino Maia teve de fazer omeletes sem ovos. Todos os dias, as vossas instituições tiveram de fazer sopa de pedra. Todos os dias, por estranho que pareça, os departamentos da administração a todos os níveis tiveram de atuar da mesma maneira. E às vezes isso agravado, não tanto pela falta de diagnóstico, mas pela teimosia em aplicar a terapêutica. Vamos continuar com a mesma terapêutica, porque é assim que deve ser, mesmo que seja óbvio que a terapêutica não é aquela que é aconselhada pelo diagnóstico. Como imaginam, ponham-se na minha posição. A minha posição foi a de saber tudo isto, mas saber em relação às vossas instituições, saber em relação às misericórdias, saber em relação às autarquias, saber em relação aos hospitais públicos, saber em relação aos centros de saúde, saber em relação à articulação com os hospitais privados, a articulação com as estruturas sociais. Portanto, imaginam verdadeiramente o que era o quadro geral, um quadro geral da situação vivida ao longo de, agora já vai para um ano da pandemia. E aqui entra a minha palavra mais importante. Foi por ela que eu quis estar presente hoje, para vos agradecer. É evidente que o grande agradecimento que vos é feito nas vossas terras, pelos vossos conterrâneos, por aqueles dos vossos utentes, pelos maridos, mulheres, pais, filhos, netos dos vossos utentes, pelos familiares dos vossos trabalhadores, pelas gentes das vossas terras, as grandes, quando as vossas instituições estão nas áreas metropolitanas, as médias, quando estão em áreas urbanas que não são as grandes áreas metropolitanas, mas também as pequenas. Pequenas são todas grandes, são todas iguais em direito a tratamento e a consideração e a apoio. Essa é a grande gratidão. Mas eu penso que é preciso que o país vos agradeça como um todo. Porque já na crise da Troika, o tecido social resistiu, porque o setor social desempenhou um papel insubstituível. O Estado não chegava lá.
Isto para vos dizer que o vosso papel não só é insubstituível, como é fundamental na sociedade portuguesa. É fundamental, vai ser fundamental e será, a meu ver, cada vez mais fundamental. E é esse reconhecimento que é muito importante, que está na reação popular, mas às vezes não está num ou noutro comentador, ou não está num ou noutro círculo político em Lisboa, que eu vos queria reafirmar. Ao mesmo tempo que vos digo, não podendo dizer a cada instituição, de per si, que vos incentivo para aquilo que às vezes é o mais difícil na vida, que é acabar bem um processo longo e complicado. Parece o mais fácil, mas não é. Às vezes o mais difícil é o fim daquele período. E para isso têm de manter a mesma energia, a mesma determinação e a mesma noção de que são fundamentais. Todos os dias devem começar os vossos dias dizendo-se, sem egocentrismo excessivo, nós somos fundamentais para este município, para estas freguesias. Nós somos fundamentais para esta região. Nós somos fundamentais para este país. Nós somos fundamentais. Ninguém faria aquilo que nós estamos a fazer. Ninguém faria. Não têm aquilo que necessitavam. Muitas vezes não têm. Não têm a atenção e a compreensão de quem devia entender-vos e compreender-vos. Não têm. O Estado está longe demais. Em suma, eu alonguei-me um pouco, porque em rigor já não falamos disto há muito tempo e a pandemia tem demorado muito tempo na vida de todos nós. Em suma, para vos dizer que realmente vos agradeço e vos estimulo e vos incentivo a continuar. Um grande abraço para todos. Obrigado. E felicidades.